E a deputada republicana Maria Elvira Salazar irá presidir o Subcomitê de Assuntos Ocidentais na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. A americana é opositora do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Em 2024, Salazar, que é correligionária do presidente eleito Donald Trump, liderou uma ofensiva no Congresso americano para impedir a entrada no país de autoridades estrangeiras envolvidas em atos de censura. O subcomitê, que tem jurisdição para atuar sobre a política externa dos Estados Unidos sobre a América Latina, o Caribe e o Canadá, lida com questões como relações diplomáticas e monitoramento em áreas como direitos humanos. Cauti, quero te ouvir, a deputada aí, Maria Elvira Salazar, republicana, já presidia, na verdade, né? Agora pelo segundo ano vai seguir no comando desse comitê aí, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Pois é, uma deputada latina que tem um interesse muito grande para todo o hemisfério ocidental, né? Ou seja, do México até a Terra del Fuego, e vai olhar para o Brasil com muita atenção. A foto que ela mostrou do Alexandre de Moraes em plena Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, uma audição pública, é para os Estados Unidos inteiros verem quem que é o problema, quem que é a base, a raiz do problema aqui no Brasil, das violações sistemáticas da Constituição brasileira. Isso foi muito importante, foi um gesto mais do que simbólico, foi um gesto prático, porque agora todo mundo sabe que temos sim um problema no Brasil, temos um ministro, um juiz da Corte Suprema Brasileira que não está respeitando a lei. O passo seguinte é se perguntar o porquê e o que fazer, se isso também envolve as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, se isso merece também, por exemplo, uma revisão dos acordos de cooperação econômica, cooperação militar, cooperação diplomática, se isso envolveria também a aplicação de algum tipo de punição também para o Brasil, para o governo brasileiro. Então, é isso que todo mundo está de olho, todo mundo está esperando o que pode acontecer e o que o Senado e o governo americano decidirão para fazer frente a essa situação. Seria muito simples, é só indicar que o Brasil está violando o Pacto Interamericano de Direitos Humanos e com isso os Estados Unidos teriam o direito legal, jurídico, de aplicar algum tipo de retaliação, dizer, não, isso não está certo e temos o direito de responder desta outra forma. Há várias questões que poderiam ser, ou, por exemplo, enviar no Brasil um embaixador que, lembramos, é escolhido pelo presidente americano, particularmente assertivo. Ele tem o poder de fazer isso. É só enviar para o Brasil alguém que, cada vez que tem um abuso por parte do Supremo, levante a mão e publicamente fale isso não está correto. O Brasil faz o quê? Vai declarar a pessoa não grata para criar ainda mais problemas nas relações bilaterais? Ou seja, está ainda tudo começando, vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza não se esperam tempos fáceis para o Palácio do Planalto e para o Supremo Tribunal Federal. Um detalhe, os ministros do Supremo sempre adoraram dar aquela palestrinha em Nova York, passar aquelas férias em Miami, investir nos Estados Unidos, passar temporadas de férias. Nos últimos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, não me consta que alguém foi palestrar nos Estados Unidos, né, desde que era claro que Donald Trump iria ganhar a eleição ou desde que a deputada mostrou a foto do ministro Alexandre de Moraes dentro da Câmara dos Deputados. Ou seja, o vento está mudando e alguém lá em Brasília está percebendo isso. Ana, quero aproveitar para te perguntar em que pé que está aquele projeto de lei que foi apresentado aí pela deputada americana Maria Elvira Salazar em setembro do ano passado, que previa aí sanção contra autoridades de outros estados que cometessem atos de censura contra cidadãos americanos, para que eles não pudessem entrar nos Estados Unidos. Avançou esse projeto? Em que pé que está? Então, Paula, como eu mencionei, agora entra na nova fase, passou pelas comissões, agora vai para a Casa, né, dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos. Agora a Câmara tem maioria republicana, depois vai para o Senado também agora tem maioria republicana e grandes chances disso passar. E aí, Paula, não é apenas questão de perder o visto, né? O que já seria muito, porque, como o Cauti disse, os ministros do Supremo Tribunal Federal adoram, né, uma palestrinha em Nova York,
Não foi em Nova York que nós ouvimos a famosa frase "perdeu o mané, não a mola"? E adoram, né, convenções aqui nos Estados Unidos, adoram passear. Alguns têm até imóveis aqui nos Estados Unidos, e tudo isso pode, como eles fazem no Brasil, só que aqui eles terão toda uma retaguarda jurídica de congelar contas, de congelar bens. Então, a extensão do dano, Paula, para os ministros do Supremo que insistam em cometer essas inconstitucionalidades, pode ser uma extensão bem significativa para a vida deles. Filhos ou filhas, netos, netas, que caso estudem nas universidades aqui nos Estados Unidos, eles ficarão sem poder visitar os filhos, netos, enfim. Não é questão, de novo, não é questão de perseguição política, é questão de proteger a liberdade de expressão, de proteger as constituições e, principalmente, como está muito bem determinado nesse projeto, a proteção aos direitos humanos, que no Brasil hoje fica muito demonstrado que ela não é respeitada. O caso agora vai ficar mais exposto ainda, né, com o caso do presidente Bolsonaro não tendo passaporte para vir aqui, mas o caso Felipe Martins também já está dentro do Congresso americano. Eu falei pessoalmente com assessores de 2 senadores, o nome do Felipe Martins está lá dentro, e a preocupação é em relação à soberania nacional. Quem adulterou os sistemas de imigração dos Estados Unidos da América para que o nome de Felipe Martins fosse inserido no sistema? O nome que foi inserido incorretamente e com um passaporte vencido. Depois, tira do sistema quem de fato conseguiu fazer toda essa operação para que uma narrativa do ministro Alexandre de Moraes e de um inquérito ela fosse sustentada, mas nesse caso sustentada por uma farsa, por uma fraude. E outro nome também, Paula e amigos, que tem sido comentado nos bastidores do Congresso americano é do ex-deputado Daniel Silveira. Muitos começam a questionar os detalhes, querem saber os detalhes do que está acontecendo com o ex-deputado. E claro que com a vinda agora dessa comissão, né, de 21 parlamentares para a posse do Trump, acho que eles vão ter muito tempo para ouvir os detalhes sobre esse caso sórdido de pura perseguição política, no caso do Daniel Silveira.